Alô, meus amigos, muito bem-vindos, muito obrigado por assistirem a esse vídeo. Se inscreva no canal se você puder, ajuda a gente aí, a YouTube, colocar a gente numa posição um pouco mais privilegiada, né? Entre tantos grandes YouTubers que tem por aí, não é nem o caso aqui. Trazendo sempre assuntos ligados a produtos que eu gosto, relações públicas, jornalismo, literatura. Hoje, por acaso, eu vim falar da nossa amada profissão Relações Públicas, que eu carrego a marca aqui com muito orgulho no meu peito. Eu já tenho um vídeo sobre o assunto que eu vou trazer agora, mas queria fazer o áudio não ficou muito bom, ficou cortando, eu fazia ao vivo na época no YouTube. Enfim, vou trazer aqui um resumo melhor, talvez um pouco melhor, sobre o assunto que eu quero tratar com vocês hoje. O livro é Retorno de Investimentos em Comunicação, Avaliação e Mensuração, do professor Mitsuru Yanase, Otávio Freire, Diego Senise, da editora Senac, segunda edição. O livro é esse. Essa história, gente, de retorno sobre o investimento, daqui a pouco não se falará em outra coisa. Não quero aqui fazer... É um vaticínio, mas eu não quero fazer aqui prognóstico, mas não se fala em outra coisa senão retorno sobre investimento. Acabou essa história do empresário, do gestor, investir em grandes campanhas de comunicação sem saber antecipadamente qual o retorno previsto para aquele investimento, seja um evento ou seja uma ação de comunicação qualquer com o público interno, com o público externo, seja como for. Então, retorno de investimento em comunicação, avaliação e mensuração. Professor Mitsuru Yanase, ele traz um capítulo bem interessante que diz o seguinte: ele fala do modelo de categorização dos 14 possíveis objetivos da comunicação. Quais são os objetivos da comunicação? Para você, quais são os objetivos da comunicação? Nesse livro, o professor Mitsuru Yanase, não é uma propaganda do livro, até pode ser, é um bom livro, né, mas não é a intenção do canal trazer aqui um comercial sobre o livro, mas sim sobre uma boa literatura. Então, os 14 possíveis objetivos da comunicação. Em primeiro lugar, vou repetir o livro aqui: Retorno de Investimento em Comunicação, Avaliação e Mensuração. Mitsuru Yanase é o professor. Aqui, vale muito a pena ter esse livro, porque retorno vem da sigla ROI, né? Return on Investment. Em inglês, retorno sobre o investimento. Estamos certos aí que veremos os profissionais de comunicação, de forma meio assustadora, voltar às calculadoras para fazer cálculos percentuais e calcular o retorno sobre o investimento. É um assunto ainda complexo, ainda não está muito nas cadeiras das faculdades, universidades e escolas superiores, mas eu não tenho dúvida que em breve estará, porque o retorno sobre o investimento é o que o gestor hoje busca para qualquer ação, seja de comunicação ou de qualquer outra. Inclusive tem um outro título falando de retorno sobre o investimento para eventos. Acho que eu já falei dele em algum vídeo também. O retorno sobre o investimento para eventos. Não tecnicamente, mas trazendo algum chamativo, algum capítulo importante sobre o assunto. O professor Mitsuru Yanase escreveu esse livro da editora Senac, da Difusão Editora com o Senac, né? Difusão Editora e Senac, está aqui embaixo. Não sei como é que vocês veem aí, se vê em formato espelho ou se vê realmente. Depois é que eu vou saber. E é um livro bem interessante que fala do ROI, né? Quem já ouviu falar do ROI? Estamos certos que em breve irão muito ouvir falar. E o profissional de comunicação, seja ele consultor, assessor, autônomo, empresário ou trabalhador em alguma empresa de comunicação, não terá espaço caso não consiga calcular, mensurar o retorno sobre o investimento. Isso é como eu disse, é um vaticínio, mas é o que está previsto aí no filme, né? Então, 14 possíveis objetivos da comunicação, gente. Quais são os objetivos da comunicação que você faz? Profissional de relações públicas, jornalismo, publicitário, mercadólogo, profissional de designer, enfim. Quais os objetivos da comunicação? O professor Mitsuru Yanase dá como 14 possíveis objetivos da comunicação de uma organização para seus diversos stakeholders, né, públicos de interesse, partindo do entendimento da comunicação como um processo, tá? Partindo do entendimento da comunicação como um processo, como sendo um processo. 14 possíveis objetivos. O primeiro,
despertar a consciência. A comunicação precisa despertar a consciência. As necessidades são inerentes aos seres humanos, conforme abordamos anteriormente. Estou lendo aqui. Mas, em muitos casos, algumas delas não estão no nível do sentido ou da percepção. Despertar certo grau de consciência das necessidades e carências relacionadas com o objetivo da comunicação deve ser a primeira etapa do processo de comunicação. Então, despertar a consciência. O segundo passo, a comunicação tem o objetivo de chamar atenção, tá? As pessoas que já têm certo grau de consciência das necessidades e carências, certamente terá sua atenção despertada com maior facilidade. Objetivamente, mensagens repletas de elementos criativos, exóticos, engraçados e até grotescos podem chamar a atenção. No entanto, se o receptor não tiver nenhuma consciência da relevância da mensagem para ele, o processo se extingue na atenção. Ou seja, primeiro objetivo, despertar a consciência. Objetivo da comunicação. Precisa despertar a consciência. O segundo objetivo, precisa chamar certo grau de atenção naquele produto, naquele serviço, naquela empresa, naquela pessoa, seja lá em que área você esteja atuando. O terceiro, suscitar o interesse, né? A consciência prévia, ele vai sempre falando das etapas anteriores. A consciência prévia, a consciência é o primeiro objetivo, né? Direciona a atenção do indivíduo, a atenção é o segundo objetivo, né? Despertando o interesse. Para isso, é importante que os elementos utilizados na chamada de atenção para a mensagem estejam relacionados com o despertar da consciência. Consegue entender? Então, o primeiro objetivo, despertar a consciência. O segundo objetivo da comunicação, chamar atenção. O terceiro objetivo da comunicação, suscitar o interesse. Quarto objetivo da comunicação, proporcionar conhecimento. O receptor interessado está pronto para receber uma informação mais detalhada e obter ou ampliar seus conhecimentos sobre o objetivo da comunicação. Nessa etapa, a mensagem deve ser mais informativa e consciente, a fim de facilitar a compreensão. Este é o quarto objetivo da comunicação. O quinto objetivo, identificação, empatia. Quinto objetivo, identificação, empatia. As informações devem ser elaboradas e transmitidas, levando-se em consideração as características e as possibilidades de percepção do receptor, seu vocabulário literário e gráfico e perfil psicossociodemográfico, para que ele se identifique com o objetivo da comunicação e estabeleça uma relação de empatia. Olha só, não é tão simples, mas é tão interessante, né? A gente identificar isso como realmente objetivos da comunicação. Então, quinto, identificação, empatia. A comunicação precisa proporcionar identificação, empatia. Sexto e sétimo, ele coloca como sexto e sétimo, são dois objetivos da comunicação agora. Criar desejo e ou suscitar expectativa. A partir daí, a comunicação passa a ter o objetivo de criar um desejo. Desejo aquele produto, aquele serviço, né? Criar expectativa sobre aquele produto, aquele serviço. Uma vez que o indivíduo se identifique com as propostas, mensagens e produtos apresentados, o processo de comunicação deve lançar mão de elementos que criem desejo de compra ou suscitar expectativa favorável à efetivação, à efetiva aquisição, posse e uso do bem, serviço, ideia ou conceito oferecido. Olha aí, gente, profissionais de marketing também, de relações públicas, de jornalismo, enfim, comunicadores. O sexto e o sétimo objetivo da comunicação, segundo o professor Mitsuru Yanase nesse livro, é criar desejo e suscitar expectativa. Repetindo aqui, uma vez que o indivíduo se identifique com as propostas, mensagens e produtos apresentados, o processo de comunicação deve lançar mão de elementos que criem desejo de compra ou suscitem expectativa favorável
a efetiva aquisição, posse e uso do bem, serviço, ideia ou conceito oferecido. Oitavo objetivo da comunicação: conseguir a preferência. Olha aí um objetivo que às vezes a gente, esganando os outros, quer ir direto a ele, né? Sem identificar os 7 objetivos anteriores. Mas o oitavo é conseguir a preferência. Como a empresa emissora de comunicação não está sozinha no mercado, o próximo passo do processo exige argumentos que garantam a preferência do indivíduo, a despeito das ofertas dos concorrentes. Óbvio. Algumas empresas conseguem levar os receptores até a fase anterior, até a fase do desejo, da expectativa. Mas não conseguem evitar que os potenciais clientes comprem produtos dos seus concorrentes. Ou seja, muitos processos de comunicação, muitas empresas conseguem a gente até criar até a fase do desejo, da expectativa sobre aquele produto ou serviço. Mas elas não conseguem evitar que os clientes em potencial comprem produtos dos seus concorrentes, que é um objetivo da comunicação. A gente evitar que a empresa, que aquelas pessoas, os nossos consumidores, achem os nossos produtos melhores, confiem mais neles. E aí nós vamos ao nono objetivo da comunicação: levar à decisão. Esse é um grande objetivo. Depois de conseguir a preferência do receptor, a comunicação deverá levá-lo a se decidir pela compra e ou realizar aquilo que o objetivo da comunicação preconiza. Nono passo: a pessoa precisa decidir comprar e a comunicação daquela empresa precisa levar a essa decisão. A décima: efetivar a ação. Uma coisa é eu decidir que eu vou na rua, por exemplo, comprar esse livro. Você já pode ter decidido, porque eu estou falando aqui, comprar esse livro. Mas eu preciso que você vá efetivamente a uma livraria, a um sebo, à internet, seja lá onde for, e compre o livro. Então esse é o 10º passo da comunicação. Se eu estivesse aqui fazendo isso, promovendo esse livro, o 10º passo seria você efetivar a ação de ir lá comprar. Muitas vezes, a tomada de decisão não é imediatamente seguida pela ação objetiva pela comunicação. São vários os fatores que podem interferir no prosseguimento da sequência. A ausência de recursos para consumar a aquisição, falta de tempo para se dirigir ao local de vendas, surgimento de outras prioridades. A comunicação deve identificá-los previamente e procurar minimizar seus efeitos ou valorizar outros fatores que levem seu público-alvo à ação. Trata-se da principal consagração de todo esforço de marketing. Não é a única nem a final. Entenderam que coisa linda a comunicação? Então não adianta eu conseguir despertar a consciência, passo 1, conseguir chamar a atenção, conseguir sucintar o interesse, proporcionar conhecimento do meu produto, do meu serviço, garantir identificação, empatia desse produto ou serviço com a pessoa, conseguir a preferência, levar a decisão de compra. Ainda assim, eu preciso efetivar a ação da compra, que é o 10º passo que a gente está vendo agora. A pessoa precisa sair de casa e comprar, ou ter a ação de ir à internet comprar o meu produto ou o meu serviço. Isso serve para quem está abrindo a empresa. Isso serve para quem está em grandes setores executivos de comunicação de todas as grandes empresas. Até porque vários são os fatores, como ele diz aqui, que impedem isso. Nesse momento eu estou sem dinheiro. Nesse momento eu estou sem tempo de ir a um local de venda ou de ir à internet. Eu estou sem internet. Então a comunicação deve identificar esses argumentos para não efetivar a ação previamente e procurar minimizar seus efeitos ou valorizar outros fatores que levem seus públicos-alvos à ação. Entendem? O 11º, garantir e manter a satisfação pós a ação. Então, conseguindo a ação, a pessoa foi lá e comprou. No caso aqui eu estou citando o livro. Comprou. Eu preciso garantir e manter a satisfação com esse livro, com esse produto, com esse serviço. Os serviços de atendimento ao cliente, os SACs, e os serviços de treinamento e orientação ao cliente são alguns dos aparatos à disposição das empresas para manter uma relação positiva com os compradores, mesmo depois da realização da venda. Anúncios e mensagens diretas que elogiam a decisão da compra ou a ação e que ratificam o bom gosto e a inteligência da preferência pela marca
ou da realização da compra, geralmente contribuem para a redução da dissonância cognitiva, né? Ajudando na manutenção de um certo nível de satisfação, mesmo que o produto em si ou a ação em si não o proporcione. Olha só, mesmo que o produto em si não produza no comprador ou serviço, né? Uma grande satisfação, a comunicação pode colaborar para que esse nível de satisfação mínimo exista no consumidor. A 12ª etapa, estabelecer interação. Já houve a ação de compra, tá, gente? Que foi a 10ª etapa. A 11ª já houve a manutenção da satisfação, a tentativa, pelo menos, de manutenção da satisfação. E a 12ª agora é estabelecer interação. As novas tecnologias, principalmente as relacionadas com a internet, possibilitam às empresas estabelecer um fluxo contínuo de duas mãos com seus interlocutores. As reclamações e as sugestões, se bem recebidas e processadas, podem se transformar em elogios e em desenvolvimento efetivo dos negócios da empresa em um processo constante e consistente de melhoria de relações com os seus públicos. Olha que legal. 13ª etapa, a comunicação é um objetivo da comunicação, obter fidelidade. Ainda assim, não adianta apenas comprar, não adianta apenas ter um pós-venda, garantir a satisfação, não adianta depois ter aquela interação, precisa garantir a fidelidade. Eu preciso que ele volte e compre outro produto ou serviço. Obter fidelidade. Manter o cliente constitui um grande desafio para as empresas. Muitas são as razões que podem levar um comprador de determinado produto ou uma empresa a passar a adquirir mercadoria de outra. Muitos são os motivos que levam uma pessoa a adquirir. Eu comprei essa caneta numa determinada loja por vários motivos, ou em outra ocasião, para presentear ou para mim mesmo, eu vou comprar a mesma caneta em outro local, numa concorrente. Muitos são esses motivos. A empresa deverá identificar as razões e estudar como revertê-las. E, caso haja argumentos, fazer com que o público se conscientize delas e tenha um respaldo racional ou emocional para se manter fiel à organização. Eu fico empolgado com essas coisas, é lindo. E a 14ª e último objetivo da comunicação, segundo o professor Mitsuru Yanase, nesse fantástico livro, na minha opinião, gerar disseminação. Precisa gerar disseminação. Disseminação de informação pelos interlocutores. O último estágio pressupõe a formação de agentes geradores e disseminadores de comunicação positiva a partir dos públicos-alvo. A empresa deverá estabelecer estratégias de comunicação específica para incentivar seus clientes satisfeitos a emitir seus sentimentos e compartilhar suas experiências positivas com outras pessoas de suas relações. Assim, procedendo, a empresa conseguirá ampliar seus canais de comunicação. Gente, é simplesmente lindo. Eu me empolgo, estou até suando aqui com essa coisa linda que a comunicação pode fazer. Hoje a gente vê muito baseado na verdade. Em nenhum momento, por mais que pareça aqui, o objetivo é a venda, mas por mais que pareça aqui, tem enganação na história. Sabe? É você ter consciência do que é a minha empresa, passo 1. É eu despertar atenção pelo que a minha empresa vende, por exemplo, essa caneta. É eu suscitar em você o interesse por essa caneta, passo 3. Quarto objetivo, preciso lhe proporcionar conhecimento, fazer você conhecer essa caneta, que ela é uma Caran-d'Ache, uma caneta suíça, uma caneta de resina de alta qualidade, de alta resistência, enfim. Garantir identificação, empatia. Eu preciso que você tenha empatia com as informações que eu te dei, com a comunicação que eu já te passei. Depois eu preciso criar o desejo e a expectativa. Nossa, como seria bom que eu tivesse aquela caneta que o Firmo Neto, que qualquer um de vocês vende, né? Depois eu preciso conseguir a preferência. Ué, tantos lugares vendem essa caneta, por que eu vou preferir comprar você? Eu preciso garantir, conseguir essa preferência. Depois eu preciso levar você, a comunicação, precisa levar você à decisão. Não, eu vou comprar essa caneta a você.
na 10ª ação, no 10º objetivo da comunicação, eu preciso da ação. Não adianta você decidir comprar. Vários são os motivos pelos quais você decidiu, ainda assim você não foi. Você está sem grana, é muito longe, precisa se transportar, se locomover de um lugar para outro, ou então é pela internet, minha internet está ruim, eu não confio em internet, enfim, não é isso? Eu preciso garantir, e depois de efetivado, ou seja, depois da ação, você comprou, muitas empresas encerram aí o processo. É o nosso grande mal. E as relações públicas estão aí para evitar que as empresas cometam esses erros. Contratem relações públicas, caros gestores, empresários. Eles não permitem que vocês cometam esses erros. De encerrar aí. Não. Você precisa garantir a satisfação. É preciso ter uma conversa. É o pós-venda, né, que a gente chama. Essa palavra ficou meio batida. Depois disso, depois de eu garantir a satisfação, procurar saber o grau de satisfação que você tem, se for ruim, melhorá-la, se for bom, mantê-la e aumentá-la, eu preciso estabelecer uma interação. A gente vai conversar. Eu não quero te abandonar depois que você comprou. Eu quero que você volte para comprar outra. Eu quero que você indique, né, que é o próximo passo. Então, estabelecer uma interação com quem comprou a minha caneta. Tá certo? Depois eu quero obter fidelidade. Ó, precisa de outra? Vem para cá. Você viu como você foi atendido aqui. Você viu as informações que eu te dei sobre a caneta. Você viu o valor agregado que tinha a caneta. Que eu agreguei também a ela, né? E por último, eu preciso garantir que você, com as redes sociais hoje, com a internet, dissemine. Passe para todo mundo que eu sou a melhor empresa, que essa caneta é a melhor, que o melhor é comprar você, a mim, a quem está vendendo. E é isso que a comunicação se destina, gente. A comunicação é uma coisa tão linda que ela precisa da gente realmente vibrando. Quando eu falo essas coisas, eu vibro. Ela precisa que a gente vibre muito com ela, né? Porque esses passos, eu acho que o professor Mitsuru Yanase foi muito feliz nesse livro Retorno de Investimentos em Comunicação, Avaliação e Mensuração. O professor foi muito feliz nesse livro. Esse livro realmente traz coisas interessantíssimas, como o ROI, propriamente, né? O Return on Investment, o retorno sobre o investimento, que a gente vai precisar conversar sobre isso. Os profissionais de comunicação vão precisar voltar às calculadoras, aos cálculos, aos números, que é meio apavorante para alguns, para mim, por exemplo. Estou fazendo estudos sobre isso, pretendo trazer outros vídeos sobre isso, mas realmente esses 14 passos objetivos da comunicação me fascinam. Tá bom, gente? Gente, muito obrigado. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e diz que gostou, não custa absolutamente nada. Se não gostou, é justo que você diga que não gostou. Tá certo? Grande abraço, valeu e até o próximo vídeo, vibrando sempre com as relações públicas. Tchau!